Paz do Senhor, irmãos. Então nós vamos estar estudando aí mais um tema. Eu vou ler com vocês Tiago capítulo 4. Eu vou analisar aqui com vocês mais uma das propostas feitas aqui pelo Tiago capítulo 4, versículo 1 ao 10. Todos acharam? Está escrito assim: de onde vem a guerra e a peleja entre vós? Porventura não vem disso? A saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreais? Cobiçai e nada tendes, sou invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar. Combatei e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para guardar os vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se amigo de Deus? Ou cuidai que em vão diz as Escrituras: o Espírito que em vós habita tem ciúme. Antes dá maior graça, portanto, diz: Deus resiste ao soberbo e dá, porém, graça ao humilde. Sujeitável, pois, a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, ele chegará a vós. Limpai a mão, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o vosso coração. Senti a vossa miséria, lamentai e chorai. Converta o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhável perante o Senhor, e ele vos exaltará. Eu já falei com vocês sobre o estilo literário que o Tiago ele usa, e que, para que a gente possa entender melhor, é necessário que a gente saiba quem escreveu a carta, em que período escreveu. Em que período que eu falo não é só o tempo, mas o período é o que a igreja estava passando, como ela estava vivendo, quem recebeu essa carta, como eles receberam, e analisar o contexto em que ela está inserida. Então eu fiz essa leitura. Uma coisa que eu quero fazer hoje com vocês é como se encontrava a igreja em Jerusalém, para onde essa carta ela foi endereçada. Muitos chamam a carta de Tiago como o livro de Provérbios do Novo Testamento. Não vou entrar aqui em concordância ou discordância quanto a isso. Ela é realmente uma carta que tem vários preceitos, mas eu convido a vocês a analisar a carta de Tiago como um todo. Se você faz uma leitura simplista da carta de Tiago, você pode chegar à conclusão que Tiago foi soltando aleatoriamente algo que ele achava que a igreja tinha necessidade. Mas nós temos que saber que o verdadeiro autor das Escrituras é Deus. E eu não acredito que Deus soltaria nada aleatório, ainda que seja direcionado por uma questão que estava acontecendo na sua igreja. O Tiago ele começa a sua carta no capítulo 1, endereçando ela para os irmãos que estavam dispersos. Ele começa: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. As 12 tribos que andam dispersas, no original o termo significa diáspora. É interessante que a diáspora mesmo não tinha literalmente acontecido, né? Mas esse foi um modo que o Tiago
Tiago quis simbolizar aqueles irmãos, a igreja na época. Ele fala para os irmãos que eles eram dispersos. Não é o sentido disperso como a gente pensa, que está disperso, está alheio às coisas que estão acontecendo, às coisas do Evangelho, ainda que o Tiago vai demonstrar que os irmãos estavam com um problema seríssimo na parte espiritual. Resume-se tudo aquilo ali como os irmãos não estavam fazendo a obra de Deus. Ele chega e fala: olha, o que adianta o homem ter fé se não tiver a obra? O que você vai ver é que ele vai demonstrar para aqueles irmãos como eles não estavam, o que da obra de Deus eles não estavam realizando. Sim. O termo aqui para disperso que ele usa significa dispersão, diáspora, cristão espalhado. Era o termo usado para aqueles que seriam espalhados entre os gentios. Mas a maioria dos eruditos da época, do primeiro século, achava que era um nome simbólico que ele deu para os cristãos hebreus convertidos, os hebreus convertidos ao Evangelho, né? Porque eles eram dispersos, porque já não eram aceitos no meio da comunidade judaica. Eles estavam passando por uma grande perseguição. Talvez, provavelmente por isso que o Tiago manda para Paulo emissários, manda para Pedro emissários quando Pedro está junto com Paulo no meio dos gentios e vivendo como gentios. Provavelmente de alguma forma eles ficaram sabendo que Pedro estava se comportando dessa forma, começaram a pressionar os irmãos lá em Jerusalém, e ele manda alguns emissários até Pedro, dizendo para Pedro evitar aquele comportamento, porque talvez fossem pessoas da parte dos fariseus, para ver se eles estavam se comportando daquela forma, se Pedro estava se comportando daquela forma mesmo. E o que aconteceria com isso? Aumentaria o aperto para eles lá em Jerusalém. O Pedro se afasta do grupo, começa a guardar o coxe, que é o costume dos judeus, e com isso os gentios que lá estão, e até mesmo Barnabé, começa a achar que melhor é a gente guardar esses costumes que Pedro está fazendo, né? Então o Paulo vai resistir Pedro na face por causa disso, né? Então era uma igreja que pensava uma grande perseguição. Tá, como era o cenário daquela igreja? Como aquela igreja estava? Todos nós temos o desejo, e quem não tem deveria, de nós termos um modelo de igreja, sermos uma igreja com o modelo que era a igreja primitiva. Nós devemos desejar isso. O interessante é que nós não podemos pensar que a igreja primitiva não era sujeita às mesmas paixões que nós. A igreja primitiva era sujeita às mesmas paixões que nós temos hoje. E o interessante é que os irmãos da igreja primitiva também foi exortado por Tiago de não acharem que os profetas do Velho Testamento também não eram sujeitos às mesmas paixões que eles estavam tendo. Então
nós vivenciamos hoje, a igreja primitiva toda ela tinha os mesmos problemas. Eu disse para um irmão uma vez que não tem um pecado que aconteça dentro da igreja que não esteja registrado nas cartas paulinas e nas demais cartas. Nenhum, qualquer um que você possa imaginar. Tem lá nos avisando que isso pode acontecer e está lá como aviso para proveito nosso. Para o que sentido? Para que não aconteça no nosso meio, para que a gente não seja a pessoa com quem vai acontecer isso, ou também para que a gente não venha se escandalizar se algo vier a acontecer. O Senhor Jesus, ele nos alertou muito bem, não só o mundo por causa dos escândalos, mas naquela ocasião, quando ele deu testemunho de João Batista, ele disse também: mas ai daquele que se escandalizar de mim. Entendeu? Então, o Senhor, ele não quer que ninguém produza escândalo, mas também não quer que ninguém se escandalize. Entendeu? Não quer que ninguém se escandalize. Ele não está querendo dizer com isso que você não deve se indignar com as coisas erradas que aconteçam. O que ele está dizendo é que não existe motivo para um homem ou mulher de Deus enfraquecer na fé por causa do pecado de alguém, por causa do escândalo de alguém, por causa disso de alguém. Isso não é motivo. Não tem isso. Não pensa que Deus vai ficar com peninha de você. Ah, coitadinho dele, porque o pastor tal deu um tapa na cara dele, por isso ele me largou. Preste atenção nisso. Ele me largou, eu que dei a vida por ele, que dei tudo por ele, por quem ele deve viver, porque o pastor tal ou o irmão tal deu um tapa na cara dele. Vocês querem ver se tem lógica isso? Raciocina comigo. Veja como é que é ilógico você se aborrecer no trabalho e chegar em casa brigando com a mulher. Mas você está aborrecido, o que tem? Ah, o trabalho é fora, então vamos dizer o seguinte: você se aborrece com a sua mulher e desconta nos seus filhos. Tem lógica isso? Então não tem lógica. Não tem lógica uma pessoa largar Jesus por causa de quem quer que seja. Não tem lógica. Entendeu? Então, a igreja naquela época, o que foi escrito acerca dos erros que aquelas igrejas cometiam, serve para nós hoje, para que nós não venhamos cometer os mesmos erros e também não venhamos nos escandalizar com esses erros cometidos. O cenário da igreja em Jerusalém era um cenário estarrecedor. O Tiago, ele vai falando de maneira bem sutil os problemas que aquela igreja vinha enfrentando. Mas aquela igreja, a igreja lá já estava à beira da corrupção total. Essa carta aqui que o Tiago escreve, se você for olhar ela do começo ao fim, ela tem um ar de desespero. Ele já começa a carta exortando os irmãos todo o tempo à mudança, porque eles estavam passando por um problema muito sério. Primeira coisa que eu vou destacar sobre o modo que aquela igreja se encontrava era que uma igreja que se escandalizava por causa da tribulação que passava. Então era comum acontecer naquela igreja pessoas largaram o evangelho. Estava acontecendo no meio daqueles irmãos. Largaram o evangelho, voltarem ao judaísmo por causa da perseguição sofrida. Tiago capítulo 1, versículo 3. Sabemos que a prova da vossa fé produz a paciência. Era uma igreja que estava passando uma prova muito grande. Tiago capítulo 1, versículo 12.
Bem-aventurado o varão que sofre tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor tem prometido aos que amam. E é o interessante que ele coloca: receberá a coroa da vida, ao qual o Senhor tem prometido aos que amam. Ora, o que se pensa? Se Deus me ama, então eu não vou passar problema nenhum. Aquela igreja, ela era uma igreja que se escandalizava muito facilmente. Aqueles irmãos estavam se escandalizando, não posso nem dizer facilmente, porque se nós olharmos no livro de Atos, a perseguição era muito grande que eles sofreram. Mas eu posso dizer que eles estavam se escandalizando em grande número, ao ponto de ele ter que destacar isso na sua carta. Eles estavam se escandalizando em grande número, ao ponto de largarem o que tinham no começo. No capítulo 5, tudo é falta de entendimento. Então, vamos chegar. Deixa eu explicar que eu vou falar para vocês o cenário que a igreja estava passando. Eu ainda estou no primeiro, são uns 8 mais ou menos. Para vocês entenderem como é que era o estado daquela igreja. Nós temos a mania de procurar desculpa. Eu estou passando por isso por causa disso. Deus não quer saber. Ele quer que você se mantenha firme. Nós, irmãos, nós temos que eu tenho uma frase que eu falo muito com a minha esposa assim, ó. Pode ficar tranquilo, quando a gente chegar perante o tribunal de Cristo, tudo isso vai ser mostrado. Nós, crentes, temos que parar de achar o seguinte: eu pequei porque aquela mulher ficou pelada na minha frente. Eu pequei porque minha mulher não faz sexo comigo há 10 anos. E a prima dela, que é a mulher mais bonita do mundo, ficou nua na minha frente. Não, Deus não aceita desculpa de ninguém. Isso eu venho ensinando para vocês há muito tempo. É o caráter de Deus. Ele não aceita desculpa. Ele não aceita justificativa. Nem de mim, nem de ninguém. Entende isso? Não tem desculpa. Você não sabe. Não, Deus não quer saber. Porque Ele te capacita para poder fazer. Me capacita. O que Ele quer é eu confesso. Arrependido. Aquele cara, eu peguei ele, aquele cara deu um tapa na minha cara no meio de todo mundo. Tudo bem. Você pode servir de explicação para você. Mas o que ele disse? Batendo uma face da outra. Não é o que eu penso, é o que ele disse. Vocês entendem isso, não? Não é o nosso padrão, é o padrão dele. E para que a gente possa chegar nisso, ele tem que dar para a gente o nosso espírito dele. Não, eu entendo. Não, eu não tô falando de você, não. Eu já fui mais além. Entendeu? Eu já aproveitei o que você disse, peguei como gancho para ir mais além. O que eu tô primeiro, expondo primeiro as questões todas. Entendeu? Você vai dizer, mas isso é por falta de sabedoria? Não é desculpa. Por que você não tem sabedoria? Não, porque não leu, porque não buscou. Eu tenho dificuldade de aprender. O problema é seu. Eu também tenho. Luiz, você lê 3 vezes e entende. Você lê 10 e entende. 10 é suficiente, lê 30. Se não é suficiente, lê 50. Não tem nas escrituras que você tem que ler 1, 2, 3 vezes para ter sabedoria. Não tem nas escrituras que você tem que ler orar 1 ou 2 vezes para poder conseguir algo de Deus. Ele manda você buscar até encontrar. Entendeu o que eu estou falando? A questão é assim, tipo, o que o irmão colocou está correto, está sempre errado. Irmão, mas por que eles não tinham sabedoria? E a culpa é de quem? Quanto mais você busca desculpa, não estou falando no seu caso, estou falando no caso, no âmbito geral, entende? Quanto mais se busca desculpa, mais você se culpa. Quanto mais você busca desculpa, mais você se culpa. Qual é o melhor? Entendeu?
Quando eles chegaram e falaram assim, ó. Quando eles chegaram e falaram assim, ó. Ah, mas a gente não tem. Se reclama aqui no meio da gente. E presta atenção. Pega bem esse negócio que ele disse, falta de sabedoria, com o que vem depois. Não queira todos vós querem ser mestre. Eu sei. Desculpa, cara, não tem desculpa, cara. Irmão, não tem desculpa, irmão. Você tá falando isso diante de mim. Fala isso diante de Deus. Entende o que eu estou dizendo com vocês? Nós temos, entendeu? Nós temos que, quando for dar certas justificativas, estou falando de você em si, estou falando no âmbito geral. Nós temos que parar para pensar se a gente teria coragem de dar essa justificativa diante do Altíssimo, cara a cara com Ele. Porque você não está entendendo, você que não está entendendo. Peraí, Plínio aqui. Não leva não. Não deveria. Mas não deveria ser, meu querido. Você ainda está voltado no teu problema pessoal. Aqui o Tiago está tratando algo no âmbito geral. Mas contudo assim, mesmo assim pessoalmente, não tem desculpa. Qual é a desculpa disso? Uma vez o Senhor disse para o povo de Israel, vai lá e pergunta a eles que mal eu fiz para que ele me abandonasse. Não tem desculpa. Só estou dizendo para vocês, é lógico o que está dizendo, é explicativo, mas não justifica. Explica, mas justifica. Você já viu Deus alguma vez falar assim, ó, você está certo e está desanimado porque a tribulação é grande? Alguma vez nas Escrituras? Não tem desculpa, meu querido. O que eu estou dizendo para você é o seguinte, a igreja aquela igreja de Jerusalém, o Tiago vai demonstrar que, na verdade, eles se escandalizavam na tribulação porque eles eram impacientes. O capítulo 5 de Tiago vai demonstrar isso. Eles também estavam passando uma grande tribulação por causa dos homens ricos, inclusive da igreja, que oprimiam os seus empregados. Aí ele fala assim, ó, no capítulo 5, versículo 9, versículo 7. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Olha o que a gente tem mania de falar. Irmão, nós temos que nos manter firmes até Deus nos dar a vitória. Quando você pensa isso, você começa a achar que a vitória está demorando para chegar e aí você perde a paciência. A grande questão que a palavra de Deus sempre fala, até quando você deve ser paciente? Até a vinda do Senhor. Tá vendo como é que o problema é que é porque eu vou mostrar para vocês o cenário todo que aquela igreja se encontrava. Ela não era só... Por que ela era uma igreja que se escandalizava com as tribulações? Porque ela era uma igreja que só pensava nas coisas terrenas. É claro, irmãos, que nós não podemos usar e toda vez quando a Bíblia dá exemplo de agricultura, está falando de arrebatamento. Tem gente que fala que a carta de Tiago não tem escatologia. O capítulo 5 fala que é escatológico. O capítulo 5, a partir do versículo 1, ele é escatológico. Deixa eu ficar com vocês. Para vocês poderem entender. A igreja, esses irmãos ao qual essa igreja foi interessada, eles eram uma igreja voltada para as coisas terrenas. Ó, Tiago capítulo 1, versículo 10. O versículo 9 está escrito: glorie-se o quê?
glorifique o irmão abatido na sua exaltação. Ou seja, o que estava lá embaixo, glorifique que agora foi exaltado. E o rico no seu abatimento. Porque toda a riqueza passará como uma flor da erva. Debaixo dessa palavra, os irmãos de Jerusalém não eram para desejar ser rico. Isso aqui não está mandando para ímpio, ele está falando para o crente. Glorifique o irmão abatido na sua exaltação. E glorifique o irmão que era rico no seu abatimento. Dentro da igreja. Deus trabalhando nas pessoas, não só para que ela seja exaltada, mas também que ela seja abatida. Isso não cabe na nossa mente. Mas está aqui. Glorifique o irmão abatido na sua exaltação e o rico no seu abatimento. Ele está falando do rico do mundo. Ele está falando dos ricos que tinha no meio de Jerusalém, que eram convertidos. E diz, porque toda a riqueza passará como a flor da erva. Ele está falando isso para o ímpio. Isso aqui é uma carta direcionada para a igreja. Os teólogos da prosperidade, eles odeiam a carta de Tiago. Eles odeiam a carta de Tiago. Ele não tem coragem de dizer isso publicamente, mas eles odeiam a carta de Tiago. Os irmãos esses irmãos de Jerusalém, para vocês verem como é que eles só pensavam nessas coisas terrenas, era uma igreja voltada a conseguir bens. Tiago capítulo 4, versículo 13. Uma exortação a eles. Diz assim: Eia, agora vós que dizei, hoje ou amanhã iremos tal cidade, lá passaremos um ano, contrataremos e ganharemos dinheiro. Olha o ditado que tinha dentro daquela igreja. Você tinha dúvida que essa igreja só focava nas coisas terrenas, em dinheiro? Ele só pensava em dinheiro. Porque se eles não é de se admirar que uma igreja que só pensa na riqueza. Presta atenção numa coisa. Se você só pensa na riqueza, eu só quero mostrar para vocês que os problemas abordados na igreja por Tiago não é jogado à toa. Ele está resolvendo um problema num todo. Se uma igreja só pensa na riqueza, quem é que nessa igreja tem destaque? Não é à toa que ele fala várias vezes a exaltação contra o rico na igreja. Porque como ele só pensava em adquirir bens, isso eu estou dizendo de todos, mas existia um número tão grande lá quanto a isso, que foi necessário que ele destacasse isso na carta. E destacou várias vezes. Se era uma igreja que só pensava em adquirir bens, o que ela faz com o rico? Com os ricos da igreja? E com os pobres? Despreza. Vamos lá, vamos ver se não está escrito isso aqui. Tiago capítulo 2, versículo 1. Meus irmãos, não tenhais a fé do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, com acepção de pessoas? Versículo 6. Mas vós desonraste os pobres. Desonraste o pobre. Porventura não vos oprime os ricos e não vos arrasta aos tribunais? Eu estou só pincelando. Vocês vão ver que o capítulo 2 todo vai tratar disso. Versículo 9. Ele fala de novo. Mas se faz acepção de pessoa, cometeis pecado.
e sou redarguido pela lei como transgressor. Entende isso? Era uma igreja que só buscavam as coisas terrenas. Ei, vamos lá, vamos ganhar dinheiro, a gente vai buscar, vamos ganhar. Lá, os ricos eram bem colocados. Então, uma igreja que só pensa nas coisas terrenas não aceita de forma alguma, se os que são bem financeiramente na sua igreja começarem a passar por alguma tribulação. Aí o Tiago fala: meus irmãos, vocês não estão se gloriando porque tu era pobre e agora ficou rico? Se glorie. Mas o rico entre vocês também se glorie no seu abatimento. Porque toda riqueza seca como a flor da erva. E sabe quem é que faz secar a erva? É o mesmo que coloca a erva para cima. Ele fala: bate o sol e a erva seca. Quem é que manda o sol? Quem colocou a erva para ficar pomposa? Ele não está fazendo comparação aqui com aquela que Jesus fala dos mantimentos, que é arrancado a planta e é lançada no forno, e o Senhor veste o lírio do campo sabendo o que é isso. É um outro exemplo, Jesus usou em outra ocasião. Aqui, ele está falando das ervas que são secadas pela própria natureza. Mas porque você pode admirar assim, tudo bem, o Senhor colocou lá aquela flor bonita e o homem arrancou e queimou. Mas e as flores bonitas que são queimadas pelo próprio Deus, o sol, que ele manda? Por que ele faz tão bonita se ele mesmo vai queimar depois? Que você pode... Então, para nos ensinar, o que acontece? Uma igreja que só pensa nas coisas terrenas, um crente passar prova é escândalo. Então não é à toa que ele começa então se escandalizando com o quê? Por causa da tribulação? É de Deus. Então nós somos tentados por Deus? Não. Deus não é tentado por ninguém, não é tentado pelo mal. Mas Ele permite que você venha a ser tentado para provar a sua fé, para lhe dar paciência. Ele fala de paciência no começo, dá a entender sobre paciência no meio e fala sobre paciência no final da carta. Aí ele termina assim, dizendo: você está com dúvida de quê? Você está achando que você está passando essa prova toda porque você não é crente? Lembra do profeta? Que orou e choveu, não choveu, e depois orou e voltou a chover? Tinha a mesma tentação que você tem. Mas você lembra de Jó? O fim que o Senhor deu, o Senhor sabe dar o fim conforme Ele quer para qualquer um. É só Ele querer. Então isso nem é falta de amor de Deus, a aprovação que a vida está passando, e nem é sinal de pecado. É simplesmente porque Deus é aquele que faz o sol nascer sobre a erva, e seca a erva e cai a sua flor. Mas a palavra do Senhor, ela permanece. E como é que essa palavra permanece? Ela permanece na minha fidelidade. Porque a palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é transformadora. Prova, Deus, que a sua palavra é transformadora, é viva. Então o Senhor vai apresentar os transformados e os ressuscitados por Ele da morte. É a prova. Seca-se a erva, cai a flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Como é que a palavra do Senhor permanece para sempre? Claro que a palavra do Senhor é o que é. Mas a palavra do Senhor, ela é demonstrada permanecendo para sempre na fidelidade
dos verdadeiros cristãos. Entende isso? Então, o Tiago está abordando a carta toda. Você vê que eu estou indo lá no final, ele está indo e voltando. A carta toda é um todo. Não deveria ser destacado partes para poder estudar. Uma igreja que é voltada para as coisas terrenas, ela tem a tendência de só buscar as coisas terrenas, não aceita, preste atenção, passar tribulações, não aceita. Eu devo estar em pecado ou Deus não me ama. É as duas coisas que Tiago aborda aqui. Entendeu? A falta de fé, não, Tiago fala, olha, a verdadeira fé se demonstra não é com o retorno daquilo que você pede, mas pela fidelidade na realização da obra. Ele fala, não tenhais a vossa fé em acepção de pessoa. Então você está fazendo a obra direito, fazendo acepção de pessoa. O que adianta tu dizer que tem fé e não tem obra? Porventura a fé poderá salvá-lo? Não adianta você dizer que é cheio de poder e não se juntar para socorrer. Então ele está demonstrando que a verdadeira fé, ela é fidelidade. É o que Paulo fala, Paulo não, o escritor aos Hebreus fala em Hebreus capítulo 11. Uma igreja voltada para as coisas terrenas, eu estou querendo mostrar para vocês como é que estava a igreja de Jerusalém, para que Tiago mandou a carta. Uma igreja voltada para as coisas terrenas, ela não aceita a tribulação. Não posso passar tribulação. Ela acha logo que tem problema, amor de Deus, ou ela está em pecado, ou qualquer outra coisa, ela não tem fé. Pode ver que são as três coisas que as pessoas da confissão positiva abordam, porque você não está passando algo. Teologia da prosperidade. Ou então, eles começam a exaltar os ricos, dá destaque para os ricos. Dá destaque para os ricos e despreza os pobres. O pobre, ele é caracterizado como pobre porque ele tem mais o quê? Isso. Se ele tem um poder aquisitivo muito baixo, o que ele tem mais? Necessidade. Presta atenção. Se a igreja despreza os pobres, alguém que despreza pobre, ajuda pobre? A igreja em Jerusalém, essa igreja, esses irmãos a quem essa carta foi direcionada, eram os irmãos que não socorriam os pobres. Agora eu pergunto, por que eles não socorriam o pobre? Porque eles eram voltados para as coisas terrenas. Só buscavam as coisas terrenas, exaltavam os ricos, e logo se tem alguém passando alguma tribulação, ele está com algum problema, ou ele não tem o amor de Deus, ou ele não tem fé, ou ele está em pecado. Mas a grande questão é que eles não gostavam de pobre mesmo, então eles não socorriam os pobres. Tiago capítulo 2 versículo 1. Não, Tiago capítulo 2 versículo 1 eu já li. Eu vou ler Tiago capítulo 4, versículo 7. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então o bem que ele está falando aqui, fazer o bem, ele está falando de tudo aquilo que ele vem dizendo desde o capítulo 1. Que eles estão fazendo errado, estão fazendo mal. E sabe que é mal. E não querem fazer o bem. Tiago capítulo 2, versículo 26. Porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obra é morta. Continua lendo aí. Não, eu quero ler antes então. Vou ler antes então. Vou ler antes.
Versículo 15. E se o irmão ou a irmã estiverem nu e falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aqueitai-vos, fartai-vos, e não derde as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Provavelmente essa igreja já fazia isso. Se você for ver, era uma prática comum naquela igreja fazer isso. Foi a recomendação que Tiago deu para Paulo no primeiro concílio, em Atos capítulo 15. Mas se há necessidade de destacar aqui, então isso estava se deteriorando no meio da igreja. Olha como é que ele volta a exortar isso no capítulo 1, versículo 27. A religião pura e imaculada para com Deus Pai é essa: visitar o órfão e a viúva nas suas tribulações e guardai-vos da corrupção do mundo. Vou visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Uma igreja que despreza o pobre, você tem dúvida de que ela não socorre os pobres? Porque ele sempre está voltando nesse assunto aqui. Depois que ele fala isso, ele fala assim: meu irmão, não faz acepção de pessoas. Ele fala, não faz acepção de pessoas. Ele não socorreu o pobre em hipótese alguma, não só na necessidade onde ele estava, como também no meio da igreja. Se vinha alguém até eles com falta de mantimento cotidiano, eles só diziam, vai em paz. Quando entrava na igreja, dizia, ó, vai, fica ali, ó. Ei, você que é rico, teu lugar é aqui. E quando esses irmãos caíram doentes, eles não iam visitar. Porque o Tiago, ele fala assim, ó, está alguém entre vós doente? Chame o presbítero da igreja. Gente, não precisava isso ser mandamento bíblico. Isso era para acontecer naturalmente. E você pode dizer assim, ah, mas os presbíteros da igreja não iam, os irmãos não iam, porque eles não chamavam. Tá certo, é o que Deus está dizendo. Agora vamos no todo. No todo. Se o irmão deixou de estar no meio da congregação, eles não sentiram falta. Foi necessário chamar. Uma outra coisa. Quem aqui gosta de ficar chamando toda hora alguém que você sabe que não vai lhe atender? Ninguém. Então tem muita coisa nesse contexto aqui que demonstra isso. Aí vem a desculpa. Ah, mas a gente vai lá, o irmão tá doente, fazer o quê? A gente vai lá só para visitar, não sei o quê. Não, pô. Ora lá, para ver se ele vai ser curado. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Perder até a fé no milagre. Porque tudo se torna desculpa para não fazer o que Deus mandou fazer. Está alguém entre vós doente? Chama lá. Está alguém entre vós enfermo? Chama. Está alguém fraco por causa do pecado? Confessa com o dos outros. Tu tem dúvida que essa igreja estava doente para escrever essa carta? Não, mas tem mais. Isso não parece com a nossa. Estou falando com a nossa congregação. Isso não parece com a nossa, com nossos dias. Um povo que só pensa nas coisas terrenas, que não visita o pobre, sabe por que ele faz isso? Porque eles são altivos. O foco do Tiago aqui é exortar os irmãos por causa da altivez do espírito que eles estavam tendo. Só despreza o pobre quem se acha melhor do que ele. Só fala mal do outro quem se acha melhor do que ele. É altivez de espírito. E aí quando ele vê alguém no mesmo nível que ele, duas coisas ele faz. Ele fala isso aqui. De onde vem a guerra entre vocês?
Nem é nessa disputa que vocês querem de um querer ser melhor do que o outro? De onde é que vocês pelejam? De onde vocês guerreiam? Será que a gente tem dúvida que essa guerra está enferma? Mas Deus está tratando com a igreja. Estava tratando lá naquele dia. Vamos ver se esse povo era altivo de espírito ou não. Tiago capítulo 3, versículo 1. Meus irmãos, muitos de vós não queiram ser mestre, sabendo que receberam maduro juízo. Todo mundo lá queria ser doutor na palavra. Tu acha que era por amor à obra? Não era, meu querido. Ele fala, irmão, a gente tropeça em muita coisa. Se a quem não tropeçar na língua é varão perfeito. E vai dar aqui várias coisas que os irmãos tropeçavam ali na língua. Mas por incrível que pareça, não é aqui que ele está falando de falar mal um dos outros. Ele vai falar depois. O foco aqui é a altivez. O senhor tem quantos anos de igreja? O senhor tem quantos anos de evangelho? Em 76 eu nasci. Tem 10 anos de crente. O senhor tem que ser muito humilde para sentar aí e ficar aprendendo comigo. Se o senhor não for humilde a esse ponto, começa a guerra entre a gente. Em 76 o senhor se batizou. Em 76 eu nasci. Então sabe o que acontece? O que acontece é assim, naquela época, ao contrário de hoje, naquela época que se destacava era o cara ser mestre. Tinha os apóstolos, lembra? Todo mundo queria ser mestre. Lembra da carta que o João escreveu para aquela igreja foi a terceira carta de João, que fala do irmão lá que ele queria a primazia. Todo mundo queria ser mestre. Todo mundo queria ser um apóstolo do Cordeiro. Todo mundo queria ser o cara. Então as guerras eram por causa disso. Hoje as guerras são por outro motivo, mas sempre é por destaque. Hoje o que está muito em voga é você ser cantor evangélico, ou então um pregador itinerante. Então, as pessoas estão desfocadas no evangelho. O Paulo fala assim, ó, presta atenção no que o Paulo fala na igreja para Timóteo, quando ele está em Éfeso. Ele fala assim, ó: aquele que deseja o episcopado, viu? Você deve desejar ser pastor, desejar ser bispo da igreja. Ele fala, ó, excelente obra deseja. Não é excelente cargo, não é excelente destaque. É o desejo que o homem de Deus deve ter de trabalhar mais. Se não for assim, a pessoa é leviana. A maioria desses líderes que você vê por aí, ele é frustrado, foi frustrado porque ele não tem capacidade de ser porcaria nenhuma na vida, não tem disposição, e ele vê no evangelho a oportunidade de ele ser alguma coisa. Para mim, isso é bandidismo. Bandidismo. Aquele que deseja o episcopado, excelente obra deseja. Porque você estando fazendo a obra de Deus, todo mundo deve fazer a obra de Deus. Você começa a fazer certas coisas na obra de Deus, fala assim, irmão, você fazer isso, você tem que ser um diácono. Então eu quero ser diácono para fazer isso. Aí você começa, a obra por Deus. Nem a obra pela obra e nem a obra pelo destaque. Aí você começa a fazer isso, fala, irmão, você tem que ser pastor, cara. Sabe, Deus, na verdade, a consagração que se faz dessa pessoa, da parte do homem, só um reconhecimento do que Deus já o consagrou. Então ele fala assim, ó, aquele que deseja, ele não fala nem ser bispo, nem ser diácono, nem ser pastor, fala de ser bispo. Aquele que deseja o episcopado, que deseja o bispado, excelente obra deseja. Tem vontade de ser diácono, tem vontade de ser isso, tem vontade de ser professor, igual o professor Luiz, para sentar numa cadeira daquela lá, tá dando, gravar, botar no YouTube. Você é louco. Maluco. Sabe o que ele dá dó? É de ver que tem muita gente
igreja era uma igreja altiva. Eu estou dizendo a vocês que o diabo está destacando aqui os problemas que eles tinham. Eu estou primeiro destacando o problema que ele tinha para poder estar no capítulo 4, que é o tema de hoje. Então só mostrar para vocês o cenário. Tiago capítulo 3, versículo 5. Assim também a língua, um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. É muito comum hoje em dia as pregações ter muito testemunho pessoal do cara, tu já viu? O cara fala muito de si, do que realizou e não sei o quê. E nós chegamos à besteira de anunciar ele pelo que ele fez, ou pelo canudo que ele possui. Irmão, vai estar aqui na nossa igreja, o cara que é psicólogo, é sexólogo, é homeólogo, é algo, negrólogo. Caraca, vamos! Aí chega lá, o cara não sabe o princípio do evangelho. O cara não sabe o significado espiritual, porque Jesus recebeu um caniço na mão quando foi ultrajado por saudade. O cara não sabe o que botaram aquela púrpura nas costas dele e botaram uma coroa de espinho na cabeça dele. O cara não sabe por que batiu com caniço na cabeça dele, para que a coroa de espinho entrasse nele. Ele chegar a achar que a coroa de espinho era uma tiara, e era como se fosse uma touca. E qual era o significado espiritual de bater naquela touca para entrar na cabeça de Jesus? Mas ele é sexólogo, é psicólogo. Chega aqui e vem contar uma história de personagens bíblicos. Ele não acha o evangelho nas escrituras. E nós destacamos eles assim. E ele começa se gloriando de grandes coisas. E cada coisa que ele ensina, ele fala de si. Era assim aquela igreja. Tiago capítulo 4, versículo 16. De novo ele fala: mas agora vós vos gloriais em vossas presunções. Toda glória tal como esta é maligna. Quando o cara estava falando, eu vou lá, vou ganhar dinheiro. É tudo assim, a linguagem só mudou, sabe? Mas é a mesma coisa, eu determino, eu mando, é a mesma coisa, eu vou lá, eu vou conseguir, sabe? Deus é meu caixa eletrônico, é o que eu quero, cara. Sabe? Isso é vanglória. O Tiago vai dizer assim, cara, isso é maligno. Dá para você imaginar isso? Uma glória, vanglória como essa, ela é maligna. Não é benigna, não é santa. Uma glória evangélica é essa assim, ó. Se Deus quiser e eu estiver vivo, eu faço isso ou aquilo. Isso não é falta de fé, isso é botar Deus no trono. Sabe, nós deveríamos ser crentes assim, olha, do tipo assim. Irmão, você foi lá, participou daquele concurso e não passou, por quê? A prova estava muito difícil. Teve muito não sei o quê. Era 100 vagas, 1000 gabaritaram. Porque Deus não quis. Era assim que nós deveríamos responder. Por que você perdeu isso? Você sabe que tem a sua culpa. Você sabe que você fez coisa. Você sabe o que você fez ou não fez para perder aquilo. Deus não quis. Aí se perguntar, por que Deus não quis? Aí você fala. Nós deveríamos ter coragem de dizer assim, ó, Deus não quis.
nós deveríamos ter coragem de colocar Deus no trono. O que o Tiago está dizendo aqui para essa igreja, todo o tempo é isso. Vocês estão passando tribulação? Passando isso? Olha aqui. Deus está no trono. O Isaías quer dar a entender isso quando ele escreve. No ano que morreu o rei Uzias, havia uma grande tribulação de Israel. O templo estava vazio. E Deus, no trono, eu vi ele. Deus está no trono, reinando todo o tempo. Não tem nada que acontece se não for da vontade dele. Tem controle sobre tudo. Todo o tempo, todo o tempo. Isso é soberania. Sobre todos os seres que se movem e todos os seres que não se movem. Até os inválidos. Todas as coisas animadas e inanimadas. Ele controla tudo. Ele é Senhor. Então a gente deveria ver Deus assim. Reinando sobre tudo. Como o escritor dos Hebreus fala, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Nenhuma ou outra, todas. Se eu fizer isso, Deus vai fazer, se Ele quiser. Ah, então se eu não fizer, Ele não vai fazer? Não vai fazer. Porque Ele só quer fazer com aquele que se encaixa naquilo que Ele quer que faça. Ele vai, com isso, tratar também o modo que aqueles homens oravam. E o foco da oração daqueles homens, olha, se é um povo que só pensa nas coisas terrenas, que são altivos de espírito, a oração deles são só para o quê? Só para as coisas terrenas. Vê do capítulo 1 até o final, vê se o Tiago está combatendo todo o tempo esse foco na oração. No começo ele fala assim, eu estou passando a grande tribulação e não sei o quê. Aí eu vou lá na parte que o irmão destacou no começo. Estou passando a grande tribulação, não sei o quê. O que você deve orar quando você está passando por tribulação? Vai pedir o quê? Sabedoria. Então vai ser sério, irmão. Vamos ser sinceros. Quando a gente está passando tribulação, a gente pede a Deus o quê? E é isso que ele manda dizer? É isso que o Tiago ensina? Por isso que os caras da prosperidade não gostam desse cara. Você não vê Tiago mandando os caras orar. Não vê Tiago mandando os caras orar para ser livre da tribulação. Não. Mas tu tá pedindo ainda para ser livre. Eu não sei que você não deve pedir. Mas você deve pedir primeiro a Deus. Não está dizendo que é bom. Não é isso que está dizendo, entenda. Estou falando o que é que você pede. Porque o modo que você ora vai dizer o modo que o seu coração entende as coisas. Senhor, eu não aceito isso, Senhor. Eu não aceito. Não aceita por quê, Celso? Não aceita por quê, divino? Não aceita por quê, divino? Por que você não aceita? Arcanjo, querubim, livre de todo o mal e do pecado. Por que você não aceita? Por que você não aceita? Tu tá vestido de veste de justiça. Você não é um justo. Você não é santo, você não é ungido. Você não é Cristo. Temos que orar como Cristo ora. Senhor, faça tua vontade. O único santo, o único justo, o único excelso, o único tudo. O escritor dos Hebreus vai dizer que ele, quando estava aqui na terra, ainda era assim mais sublime do que os céus. Se tu quiseres, Senhor, tu bem pode me livrar dessa situação. Mas faça a tua vontade, não a minha. Conversa essa, porque eu não aceito. Não aceita por quê, o Arcanjo Miguel? Por que você não aceita, o querubim ungido? Aferidor de medida? Por que você não aceita?
Lista aí quantos pecados nós já fizemos hoje. Lista. Vê se dá para chegar diante de Deus e falar alguma coisa. E é assim que a gente vive, gente. E o Tiago está dizendo, gente, uma pretensão dessa é maligna, meu querido. Então como é que a gente faz? Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, que Ele a ser tempo te exalta. Por que não recebe? Porque pede mal só para gastar no próprio interesse, nos próprios deleites. É assim. Então eu não aceito essa tribulação. Senhor, muda o quadro, não é? Isso, eu não mereço isso. Que isso? Quarta pessoa da Trindade Santíssima. O pecado que você cometeu hoje de manhã no pensamento já é suficiente para te jogar no inferno pela toda a eternidade. Chegar perante o Senhor como aquele pobre pecador. Tenha misericórdia de mim, Jesus. Tenha misericórdia de mim, porque eu sou pecador e necessito do seu socorro. Nós temos que chegar diante de Jesus como Pedro quando estava se afundando. Socorro. Quem pede socorro não exige. Quem pede socorro, pede socorro. Eu não aceito que minha casa... Não tem que aceitar o quê? Aceita o quê? Não aceita. O que você não aceita? O que você não aceita? Você não aceita por quê? E nós temos que tomar até muito cuidado quando a gente quer entender por que Deus está fazendo. Nós não podemos perder nem a reverência. Porque o Senhor reprimiu Jó pelo não, eu quero entender. Quer entender por quê, Jó? O que você quer entender? Não quer entender por que você sofreu, por que você quer entender? Onde estava você quando eu firmei os céus e a terra? Estava onde? Entendeu o quê? Que lógica? Não tem lógica. Que lógica tem das ovelhas montesas? São as melhores mães que existem, depois os filhos vão embora e nunca mais voltam. Tem lógica, é isso? Tem lógica o Leviatã? Tão forte e poderoso ela que matou a si mesmo? Que lógica? Que é lógica de quê? Tem que confiar em mim. Acabou. Tem que gostar de viver debaixo da minha mão, das minhas asas, da minha mão potente. Acabou. E saber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados pelo seu decreto. Que são chamados de filhos de Deus. Isso é ter sabedoria. É sabedoria. O que falta na gente é sabedoria real. E quando a gente fala de sabedoria, é entender assim, eu quero entender porque eu estou passando isso. Eu quero ver se na Bíblia alguém passou por isso. Não é nada disso. Não é assim que se entende. Se entende o Evangelho assim. Se eu estou com os pés sobre a rocha porque Deus está... E se eu estou no vale da sombra da morte? Ele também está comigo. Se eu estou em pasto verdejante é porque o seu cajado está me conduzindo. Mas se eu estou no vale da sombra da morte, o seu cajado também está me conduzindo. A sua vara também está me consolando. Isso é entender Evangelho. Não é isso que os caras botam aí, não. Vou entender porque Deus vai me dizer porque eu estou passando por isso e no final ele vai me mostrar. Ela quer que é isso? É sócio do reino celestial agora? Nós nos colocamos muitas vezes, irmãos, sem perceber, como sendo um participante da Trindade Santíssima. Sem perceber. Agora, tudo isso que o Tiago fala é altivez de espírito. E nós entendemos, é que eu falei com vocês, lembra que eu falei com vocês, que eu tenho a minha mente trabalha com um monte de gaveta, eu tenho a gaveta lá, que só sobre altivez de espírito, que eu preciso dela. Você está sempre abrindo ela. E muitas vezes nós somos altivos com coisa que a gente nem imaginava. Entendeu?
E aí você pensa que você está sendo humilde, você está sendo até altivo, sem perceber. Mas não faz mal, o Senhor conhece. Ele sabe que às vezes a intenção não foi má. Mas o que a gente pode chegar diante de Deus e exigir alguma coisa? Quem participa não exige nada. Quem participa se deleita com quem recebe. O que acontece com aqueles irmãos? Eles eram pessoas que se gloriavam de grandes coisas. Eles se gloriavam nas vossas presunções. Uma igreja assim, como é que ela é internamente? Uma igreja nesse cenário todo que eu apresentei para vocês, como é que vocês acham que eles se comportavam? O texto que nós escolhemos no começo. De onde é que vem a contenda e a peleja entre vós? Não vem disso? A saber, que vós, entre vossos membros guerreais, tem gente que acredita que esse texto está falando de membros nossos, pessoal. Tem outro que já acham que ele está falando dos vossos membros, os membros do corpo da igreja, que viviam em guerra. Não vou entrar em discussão se é um ou se é outro. Vou usar esta interpretação hoje. Que ele está falando de membros, os membros da igreja. Que vossos membros, veio do capítulo 3 e fala, e no seu ajuntamento, não está falando de algo que você junta em você, está falando da igreja. Então, vossos membros, também se encaixa essa interpretação, essa que eu vou usar agora. Que vossos membros guerreais. Se as pessoas acham que o livro de Tiago é o provérbio do Novo Testamento, o capítulo 4, então, é que eles acham mesmo. Mas o capítulo 4 é um assunto só, é um todo só. Agora ele está começando a concluir o que ele vem abordando desde o começo. E nessa conclusão ele faz o quê? Ele traz de volta, destacando o que ele disse no começo, que foi passando despercebido. Agora ele vai expor claramente o que eles realmente eram. E vocês vão ver que eu já vim pincelando já desde o começo as coisas que ele vai dizer aqui. Ele vai dizer assim: sois cobiçosos. Quem só pensa em coisa terrena, é claro que é cobiçoso. Agora preste atenção numa coisa. Eu já tinha desistido já. E nada tem. Meu Deus, será que eles não entendiam que não era para eles viver daquele jeito? Ah, mas a gente está pedindo e Deus não está respondendo. Claro, vocês estão pedindo mal para gastar nos vossos próprios deleites. Enquanto tem gente dentro da igreja enferma, doente, que não está participando do culto, estou botando o cenário que o Tiago apresenta aqui. E quando tem pobres com grande necessidade, e quando tem gente se enfraquecendo na fé, porque a tribulação está muito grande e não está tendo sabedoria para agir, você está preocupado em pedir: Senhor, me dá meu carro. O profeta entregou. E Deus olha no cenário e fala assim: esse cara deve estar de brincadeira comigo. Ele está brincando comigo. Coloco ele naquele lugar para ele ser uma bênção. Ele está: Senhor, me dá. Me dá. Me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Isso, me dá. Só me dá, me dá, me dá, me dá. Nada mais. Jesus falou, a palavra de Deus fala. A gente pede muito mal. E por que a gente pede mal? Porque tudo que a gente pede é para nós nos satisfazermos, para nós nos deleitarmos, para nós gozarmos. Agora que vem a parte pior do texto. É porque em nós ainda tem resquício ou
mais do que o resquício das coisas carnais antes de nós sermos crentes. O que o cara desejava ter antes de ser crente, continua desejando muito mais, porque agora achou em Deus a oportunidade para aquilo. Sabe que Jesus, sabe que o Tiago vai chamar a pessoa aqui? Adúltero e adúltera. E inimigos de Deus. Isso é sério, meus irmãos. Porque se constitui amigo do mundo. Aí você fala, mas eu não estou andando com o mundo. Mas está querendo ser igual a eles. Os homens dessa terra vivem pelas coisas terrenas, mas nós devemos viver pelas coisas celestiais. Ele fala, vocês não sabem que a amizade com o mundo é uma inimizade contra Deus? E qualquer que se constitui, presta atenção, não foi outras pessoas que constituíram, ele se constituiu amigo do mundo. Como? Desejando as coisas terrenas. Olha, gente, a maioria das coisas que nós desejamos ter e ser não é com base que a gente vê os outros irmãos tendo e sendo. É com base que a gente vê o mundo tendo e sendo. Se eu tiver errado, possa ser que esses sentimentos são meus. E hoje, então, nós baseamos o que é bem-estar aquilo que a Bíblia nos apresenta. Todo mundo hoje quer fazer um cruzeiro. Quem foi que falou que um cruzeiro é bom? É bom. Mas sabe por que você quer fazer um cruzeiro mesmo? Por causa do bombardeio que você recebe na mídia que o cruzeiro é bom. Fazer uma viagem pelo Nordeste é muito melhor. Mas se o cara for escolher entre fazer um cruzeiro e uma viagem no Nordeste, fala, não quero fazer um cruzeiro. É o meu sonho. Que sonho? Se começou essa moda de cruzeiro, começou dos 10 anos, 20 anos pra cá. E ele fala como se fosse algo que ele desejou a vida inteira. Este também é um modo de se constituir amigo do mundo. Se você não tem vontade de fazer um cruzeiro, o problema é seu, eu tenho. Mas é um modo de nos constituirmos amigos do mundo. O Tiago aqui está falando uma coisa só. Ele apresenta esse estado que a igreja está. Eu vou parar porque nosso tempo acabou. O Tiago ele vai focar que nossa oração deve ser focada em outra coisa e as nossas palavras também devem ser outra. Quando você pensa na coisa terrena, você fala mal um do outro, você briga um com o outro, você faz um monte de coisa que não deveria fazer. Uma igreja focada nas coisas celestiais não tem essa questão. Amém, irmãos? Então vamos, por hoje é só. Espero ter ajudado vocês aí a... Não estou dando uma compreensão da igreja da carta do Tiago, mas eu quis passar a vocês como se encontrava a igreja em Jerusalém quando o Tiago escreveu essa carta e por que ele abordou esse assunto, como ele abordou. Em cada coisa que ele abordou, você vai ver lá o que ele disse para os irmãos deixarem de fazer e passarem a fazer. Amém, irmãos? Agradeço por oportunidade.